Boa tarde a todos e a todas. Mais uma palestra e conversa com o tema Temas da Arquitetura Moderna Brasileira. Hoje nós temos o professor César Floriano dos Santos. César entrou muito jovem na docência, mas é uma das pessoas que eu conheço que tem uma interlocução com arte moderna e um conhecimento muito grande. César fez uma especialização em Psicologia da Comunicação na UFSC e depois um doutorado na Escola Técnica Superior da Universidade Politécnica de Madrid, em 2000, onde ele fez uma tese sobre Roberto Burle Marx, que é uma tese referencial. Ele é pesquisador numa série de grupos de pesquisa, como o GEAP, que é um grupo de estudos sobre arte pública latino-americana, CITUS, Grupo de Pesquisa em Arquitetura e Cidadania da UFSC, o NAT, Núcleo de Estudos do Ambiente, Território e Identidade, e agora do Lab Lugares, do ProArte. Então, eu agradeço muito ao César por ter respondido positivamente a esse convite, e vamos, então, ouvi-lo. Seja bem-vindo, César. Muito obrigado, Ana. Também um abraço aí para os companheiros, Cláudio, Jorge, Ana, que é o que eu estou vendo aqui na tela, né? E todos os que estão acompanhando. Eu vi também que a Gladys Neves está aí presente, enfim. Sempre muito bom, né, sair desse cantinho do jardim que eu vivo atualmente, né, mexendo na terra, e poder realmente comunicar um pouco o conhecimento, né, que, afinal de contas, acumulamos durante 40 anos, quase 45 anos de trabalho no campo da arquitetura e da arte. Muito bem, então, muito obrigado, Aninha, né, e vamos ao tema, né, que é um tema fascinante, um tema lindo, né, empolgante, que realmente merece que a gente acompanhe de perto e continue acompanhando as novas pesquisas, os novos pesquisadores que estão aí buscando cada vez mais dados, referências, e que vai alimentando toda essa cadeia, né, de produção de um conhecimento maravilhoso. Muito bem, o que eu tenho a contribuir nesse momento para vocês é uma reflexão sobre a questão da arte nessa relação com a arquitetura e o trabalho que eu desenvolvo, que é exatamente sobre a arte e a cidade, né, no momento. Então, o tema que nós escolhemos, que a Ana vem trabalhando e também tem botado pilha, né, para que eu possa continuar trabalhando com esse tema, é essa relação entre a síntese das artes, né, e entender por que a arquitetura brasileira se destacou no campo internacional, né? Por quê? O que aconteceu de especial aqui que fez com que a nossa arquitetura moderna tivesse um destaque diferenciado, né? Então, nós vamos ver realmente a gênese disso, né, um pouco, e ver algumas obras que são obras referenciais. Ok? Então, eu vou dividir a minha apresentação basicamente em dois momentos, né? Um momento que é uma contextualização histórica, até chegar ao Corbusier e as referências todas de Lúcio Costa, e um segundo momento que é a questão aqui do Brasil especificamente e algumas obras referenciais. Né? Muito bem. Esse tema da síntese das artes, da relação da arquitetura com as artes, ele, na verdade, ele faz parte, né, de um processo cultural desde os tempos mais primitivos, mais antigos, né? Então, a arte, de alguma maneira, sempre esteve vinculado com a arquitetura, né? Desde o tempo da caverna, a arquitetura sempre foi suporte, ela sempre esteve, de alguma maneira, anclada, né, ligada. Essa relação entre arquitetura e arte é uma relação atávica, histórica, né, e que nós temos que compreendê-la dentro desse
seu tempo histórico, dessa sua inscrição histórica, como é que durante os vários períodos isso foi acontecendo e foi tomando formatos distintos, né? Então, se nós pensarmos desde os povos antigos, por exemplo, né, o Egito, toda a arquitetura do Egito, né, nós tínhamos tanto os painéis murais como as esculturas que faziam parte dessa arquitetura, né? Ela era escavada junto. Então aí nós temos já desde desses povos mais antigos essa relação muito clara, muito bem estabelecida, porque ela tinha uma função pedagógica, né? Então ela sempre teve essa função pedagógica, né? Se nós pensarmos, por exemplo, a contribuição dos persas, né? Com todo o trabalho de azulejos, todo o trabalho com a questão das cores, né? Que eram usadas, todas as pesquisas sobre técnicas para poder fazer os painéis murais, né? Os ladrilhos que eles desenvolveram, é realmente uma contribuição muito importante. Isso tudo está, de alguma maneira, relacionada com a arquitetura, né? Com a arquitetura. E então fica muito difícil você, dentro do tempo histórico, da história da arquitetura, você separar, fazer uma separação, né? Dessa relação, porque elas tiveram sempre profundamente conectadas, né? Nós tivemos momentos na história onde que essa relação da arte com a arquitetura teve seus momentos de glórias muito profundos, né? Por exemplo, um deles, a Grécia Antiga, né? Quer dizer, quando você vê a arquitetura grega e a relação que se estabelecia fundamentalmente com a escultura, mais do que os painéis, vamos dizer assim, que no caso do Egito nós tínhamos muitos painéis, porque ali era basicamente um livro, né? O Egito Antigo, os painéis eram textos, né? Aqui na Grécia Antiga nós temos essa relação da arquitetura com a escultura, né? A escultura teve um papel fundamental nessa relação, né? Mas tivemos também painéis importantes, afrescos, por exemplo, como no caso de Pompeia, a gente vai ver todas aquelas casas eram todas, de alguma maneira, desenhadas junto com os painéis que formavam e configuravam os ambientes, né? Então, existia assim. Né? No próprio, vamos supor, aqui na América, né, a cultura pré-incaicas, os astecas, sempre nós tivemos também essa relação da arte com a arquitetura, né? Uma arte que estava também aí nos afrescos, estava aí também compondo as paredes, né? Explodindo as paredes, dando vida a esses ambientes internos, enfim. Então, na América, nós já tivemos também uma tradição dessa relação entre arte e arquitetura, principalmente nos astecas, nos incas, enfim, né? No Oriente, toda a parte da Índia, da China, enfim, e são práticas, né, que envolvem uma quantidade imensa de artesãos, uma quantidade realmente incrível de uma produção de conhecimento com terracotas, com cerâmicas, com porcelanas, e que estavam exatamente desenvolvidas para que tivesse uma durabilidade. Isso eu acho muito incrível, né? Porque quando nós falamos dessa relação da arte com a arquitetura, nós estamos falando de uma arte que tinha que, de alguma maneira, enfrentar essa questão da intempérie. Então, havia uma produção de conhecimento aí, de queima dos materiais, que implicava num conhecimento que era acumulado e que era importantíssimo ser mantido, né? Ou, no caso, por exemplo, nós vamos ter nas arquiteturas de muitas aldeias africanas, né, as pinturas. Então, todo o conhecimento que eles adquirem em produzir com gomas, com colas, e tirar da terra essa coloração, tirar das madeiras, né, esses tingimentos. E é um conhecimento adquirido também que vem de gerações. Então, essas práticas, de alguma maneira, foram mantidas e
é muito interessante que continuem sendo mantidas, né, numa produção contemporânea. Então, quando nós falamos da importância desse resgate histórico, é realmente porque existe toda uma produção de conhecimento, um saber fazer que deve ser mantido, né? E que tem que ter continuidade. Por exemplo, quando nós vemos a produção da arte, né, relacionada com a arquitetura gótica, principalmente, novamente, aqui a escultura, no caso do gótico, é a escultura que tem um papel fundamental, né? Tem também os afrescos, mas a escultura é que tem um papel fundamental. Todo o trabalho de cantaria, né? Olha a loucura que é você encaixar todas essas esculturas no próprio trabalho de cantaria em pedra que está sendo cortada lá no canteiro. Então, é um conhecimento incrível, né, que foi sendo adquirido, passado de geração para geração, né? Então, isso é lindo, isso é muito importante e é interessante como muito desse conhecimento, de alguma maneira, foram se perdendo, né? O trabalho, por exemplo, esse trabalho da relação da arquitetura em pedra com a cantaria e a escultura, perdemos praticamente, completamente, né? Nós tivemos depois o Renascimento, né, que deu continuidade a uma arquitetura que trabalhava também essa relação entre arquitetura e arte, principalmente através da pintura, né? A escultura, no caso do Renascimento, é uma escultura que se descola, se desprende mais da arquitetura, ela passa a ter uma função de um objeto mais isolado, mas nós temos, de qualquer maneira, essa relação que vai se estabelecer e continua pelo barroco, pelo ecletismo, afora, né? Um momento importante, já virando a página do século XX, que nós vamos ter essa síntese desse saber fazer quase medieval, é a obra do Gaudí, né? Gaudí, ele incorpora aí essa relação, né, da arte, ele chama o pessoal para produzir a arte junto com ele, e tudo que ele pensa aí na sua arquitetura é uma produção de arte no seu conjunto e na sua integração total, né? Ele pensa na estrutura e depois dessa estrutura a arte vai se conformando, é as paredes, é as colunas, enfim. Isso não foi produzido por ele, né? Isso é importante que se diga. Quem fez isso não foi Gaudí, né? Quem fez isso foi todos os pedreiros, artistas, enfim, que formavam uma equipe de trabalho, né? Quer dizer, e que é lindo pensar toda a obra do Gaudí, a Sagrada Família, o Parque Güell, Casa Batlló, tudo o que nós temos na produção e a forma como foi produzido nessa ideia de uma arte integral, né? Mas a discussão, efetivamente, sobre a questão da arte começa a ficar mais forte no campo teórico, né? E uma discussão a nível do campo teórico, quando o Camilo Sitti vai falar realmente dos princípios artísticos, né, no livro que ele produziu, A Construção das Cidades segundo os seus princípios artísticos, quando ele vai falar da importância dessa relação, né, de se manter essa relação entre arquitetura e arte, né? E arte e cidade. Então, Camilo Sitti já começa a ficar preocupado com tudo que vinha acontecido com a Revolução Industrial, com uma certa visão um tanto racionalista, de eliminação da arte por receber a crítica como ornamento, né? E ele vai defender a ideia, né, como um bom culturalista que era, né, dessa permanência dessa relação. Então, todo o trabalho do Camilo Sitti é na defesa realmente de que a arte continuasse anclada à arquitetura, né? E ele vai também falar sobre a importância de se pensar como se inserir os monumentos na cidade, né? O cuidado que tem que se ter ao colocar uma escultura isolada, né? A importância da relação fundo e figura. Então, o trabalho do Camilo Sitti é muito importante. Ele foi responsável por inserir algumas obras de arte, né? Algumas esculturas públicas, então ele tinha essa discussão. A influência do Camilo Sitti, de alguma maneira, foi bastante grande nessa virada do século, né?
E nós tivemos dois grupos assim que, de alguma maneira, permaneceram nessa discussão em torno às questões levantadas por Camilo Cid. Um grupo é o grupo da Associação Vienense e outro grupo é a Escola de Amsterdã, né? E tivemos também, nesse mesmo período, final do século XIX, começo do século XX, um forte movimento que tentava discutir essa relação das artes, que é o Art Nouveau, né? Como se fazer uma arte moderna, mas, ao mesmo tempo, trazendo o trabalho do artista, né? O artista não sendo afastado dessa produção. Então, o Art Nouveau, de alguma maneira, trouxe essa contribuição, como vai colocar o Pepe, né? Então, nós tivemos aí o Art Nouveau como um forte movimento de resistência ainda nessa transição do ecletismo, né, que fazia com que o artista tivesse uma presença muito forte aí nessa relação, né, da arquitetura, dos objetos, enfim, tudo era pensado em conjunto, piso, parede, balcão, móveis, tinha toda essa relação. Ok? Então, nós temos essa construção, né? Mas, cada vez mais, o discurso do racionalismo, do positivismo arquitetônico, enfim, vai ganhando força, né? E, ao mesmo tempo, a linguagem de uma arquitetura mais abstrata, de uma arte mais abstrata, também vai adquirindo força. E nós temos então, uma discussão muito forte que começa na Rússia, que tem na Rússia, principalmente na escola, que nós vamos chamar de temas, onde que vai estar trabalhando o Tatlin e Lemblinski, uma série de artistas importantes aí, Monilage, e que depois vai gerar, então, o que nós vamos chamar o construtivismo russo, né? O construtivismo russo, ele vai, então, defender a ideia de uma arquitetura integral, né? Uma arquitetura que, ao mesmo tempo, representasse essa relação de um campo de construção plástico, de um campo de construção que simbolizasse todas as artes. A Torre de Tatlin, né, de 1919, é uma referência. O Tatlin entendia que essa torre, esse projeto, era uma síntese, vamos dizer assim, né, da escultura, da arquitetura, enfim. Então, ele já falava realmente dessa ideia de uma obra integral, né? Então, essa é uma obra referência, pena que não foi construída, mas existem algumas simulações, né, em termos mundiais, mas ela é a referência do que estava se entendendo aí nessa segunda década do século XX, né? O que seria essa uma arte integral, né? Uma arte moderna integral, que fosse, ao mesmo tempo, arquitetura, escultura, fosse pintura, enfim, né? Se nós pegarmos a história tanto do Tato como do Lisinski, né, nós vamos ver que eles já vinham trabalhando essa relação de uma abstração, né, onde que esse campo da escultura, o campo da pintura, o campo da arquitetura se dissolviu num campo expandido. Essa era a ideia. Quer dizer, que haja um campo expandido único que pudesse fazer, então, essa síntese, né? É interessante pensar que esses objetos que foram produzidos, reais, né, que foram produzidos durante a Revolução, processo de revolução, eles trouxeram essa pegada, né? Por exemplo, principalmente nos quiosques, nos palanques, nos teatros montados ao ar livre que foram feitos. Então, nós tivemos aí alguns objetos que foram construídos bem dentro desse espírito de unidade, né? Aqui nós temos alguns exemplos do momento da Revolução, quando os trens, os barcos e tudo receberam um novo desenho, uma nova configuração de propaganda e arte pública, né? Outro caminho paralelo à escola do construtivismo russo, mas aí dentro de uma pegada mais vamos dizer assim, figurativa, não tão abstrata, que é basicamente o mesmo período, é o que nós vamos ter na Escola de Amsterdã. A Escola de Amsterdã, que está aí com Berlage, Van Velde, Kramer, enfim, eles vão trabalhar essa ideia da escultura mesmo, anclada com a arquitetura, né? E que vai abrir campo para o expressionismo, né?
Então, nós vamos ver que, na arte expressionista, nós vai, de alguma maneira, manter essa ideia de uma escultura mesmo, não dissolve. A escultura não se dissolve, ela permanece como escultura dentro da arquitetura, dentro da tradição, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos dessas obras da Escola de Amsterdã, não é? Que traz o trabalho do escultor, né, junto com o trabalho do arquiteto, enfim, que vai estar construindo essa relação. Então, nós temos, dessa forma, dois caminhos diferentes, né? Um caminho, que é um caminho onde que ainda existe um campo autônomo da escultura e da pintura, mas que se integra com a arquitetura, e temos o outro caminho, que é o caminho da escultura, da pintura e da arquitetura que se dissolve, certo? E cria uma síntese única, que seria esse objeto plástico que teria essa síntese única. Essa era a grande discussão, né? E vocês vão convir que não era uma discussão fácil, era uma discussão difícil. Por quê? Porque, claro, existe uma tradição do campo da pintura, uma tradição do campo da escultura e uma tradição do campo da arquitetura, né? Então, você pensar numa síntese que dissolva esses campos era um trabalho muito difícil. Então, foi o que o neoplasticismo buscou fazer, né? E uma escultura, uma arquitetura que não é arquitetura, mas que também não é escultura, que também não é pintura, que é uma outra coisa que chama-se uma unidade e uma síntese, né? Então, que nós tivemos aqui bem espacializado, que vocês todos conhecem um pouco essas histórias, né? A Casa Scherer, por exemplo, né? Como é que se constrói, como é que se relaciona, enfim. E, claro, toda essa síntese vai estar dentro da Bauhaus, sendo discutido como um projeto, mas a Bauhaus não consegue levar isso para o campo da arquitetura e ela fica muito isolada no campo do objeto. Essa ideia de síntese das artes, ela fica muito restrita ao campo do design, ao campo do objeto. Bom, como eu falei para vocês, essa discussão de síntese ou integração, né, que é diferente, né, coloca autores e atores em conflito e se enfrentando dentro do Cian. Tanto no quarto Cian, no quarto Cian, já em 1933, já tivemos umas primeiras manifestações sobre a necessidade de que a arquitetura moderna tivesse uma maior relação com as artes, que tivesse incorporando as artes, enfim. Essa discussão vai para o sexto Cian, logo depois da guerra, para o oitavo Cian e para o nono Cian, então ela explode. Né? Fundamentalmente, no sexto, basicamente no oitavo Cian, né? Já quando o time 10 já começa a aparecer e todas as vertentes da fenomenologia já está marcando forte presença aí na discussão, falando da cidade, falando da importância da cidade, falando da importância da identidade, a questão da arte fica realmente de uma maneira bastante propositiva. Se forma um grupo chamado Grupo Space, né, que vai ser formado pelo Leger, pelo Braque, enfim, uma série de autores que vão participar desse grupo, e eles vão defender claramente a ideia da integração da arte, né? Da integração da arte, entendendo que somente a síntese da arte não era suficiente, que a arquitetura ainda passava a ter um protagonismo, né? Quer dizer, uma monumentalidade, que eles não chamariam nova monumentalidade, mas que era fundamental aí a entrada dos artistas e ter a importância dos artistas bem marcada, né? É interessante porque no número 27 da Arquitetura de Jourdouis, nós tivemos um texto do Rino Leve, né? Muito interessante, né? E nesse texto do Rino Leve, isso em 49, pessoal, olha só que interessante, né? Em 49, entre o sexto e o oitavo Cian, onde que essa discussão estava bastante quente.
ele vai colocar o seguinte, de que o problema da integração das artes, né, e o problema dessa relação do artista com a arquitetura, tinha 3 aspectos que ele considerava assim, que eram problemáticos. Primeiro, a autonomia dos campos. Segundo, a perda de uma prática. E terceiro, o preconceito em relação à questão da escultura e do painel mural relacionado à arquitetura por parte dos artistas. Ora, vamos ver o primeiro ponto que o Rino Leve coloca nesse texto da arquitetura judoí. Ele coloca a questão da autonomia do campo. Se nós pensarmos sobre toda a arte moderna, quer dizer, cada vez mais o mercado de arte e a arte como mercadoria, ela vai exigir um comprador. Então, os artistas entram cada vez mais no mercado de arte e cada vez mais, tanto a escultura quanto a pintura, vai se deslocar da arquitetura, né, para se tornar um objeto de mercadoria. E cada vez mais os artistas vão defender realmente um distanciamento, uma separação da escultura e da pintura do campo da arquitetura, para que eles possam ter a sua autonomia, né? Então, nós passamos a ter o quê? Passamos a ter cada vez mais uma escultura isolada, uma escultura de pedestal, uma escultura que ficava como um apêndice da arquitetura, né? Cada vez mais. Então, toda a escultura moderna é uma escultura que se separou da arquitetura, se tornou autônoma, mas também, com isso, criou um certo esvaziamento, né? Um certo esvaziamento, né? E estabeleceu também aí uma crise da própria escultura, né? Mesma coisa aconteceu a pintura menos, a pintura conseguiu se reinventar de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim. O outro ponto que o Rino Leve colocou é a perda de uma prática, né? Quer dizer, claro, na medida que, como eu tinha falado, que existia todo um conhecimento acumulado da produção de materiais resistentes ao tempo, como porcelanas vitrificadas, tintas especiais, materiais realmente de grande durabilidade, né? Práticas de corte, né? De moldagens, enfim, que foram se perdendo. Então, cada vez mais era muito reduzido o número de artistas que estavam qualificados para produzir uma obra de arte conectada com a arquitetura que tivesse esse aspecto de durabilidade como a arquitetura exige, né? Muito bem. Esses grupos, então, essas discussões se acentuam muito. E o mais interessante é que nós vamos ter uma participação muito forte do grupo brasileiro nessa discussão. Isso que eu acho bem interessante, e nós vamos entender agora por quê, né? Então, nós temos a importância aí do Le Corbusier também nesse processo, o Leger teve um papel fundamental, né? Enfim, muitos artistas que tiveram, e, fundamentalmente, a revista Arquitetura Judoí, que publicava sempre textos e davam realmente muita voz a essa discussão, tá? Muita voz a essa discussão. Existe uma outra revista também chamada Arquitetura e Arte, que o foco quase, se nós pegarmos os números dessa revista, nós vamos ver que era raro o número que não vinha essa discussão como foco, tá? E aí nós vamos ver realmente que uma figura de proa dessa discussão e que vai estar puxando, né, no campo internacional, Le Corbusier, né? Le Corbusier teve um papel aí importantíssimo, né? E vai ser sempre referenciado, né, pelo seu trabalho, né? Aqui nós temos a última obra do Le Corbusier, que é o pavilhão dele lá na Suíça, né? Então, é o pavilhão Le Corbusier, que é a última obra dele, que é de 66, né? Então, aqui ele retoma um pouco essa ideia de uma síntese, né, ligada a esse neoplasticismo, tá? Bom, feita essa introdução, que nós podemos voltar depois, não quero prolongar muito nela, porque nós temos muito pela frente, né? Mas feita essa introdução, então vamos entender um pouco como é que se configura isso na arquitetura moderna brasileira, né? Então, nós temos uma figura central,
que é a base, né? Essa figura chama-se Lúcio Costa, né? Lúcio Costa. Lúcio Costa, ele teve uma formação, né? Embora tenha estudado na Escola de Belas Artes, mas teve uma formação na França, Suíça, e ele tinha um domínio, né, muito forte de idiomas, tanto inglês quanto francês, então ele tinha acesso aos livros. Né? E esse acesso aos livros implicava acesso fundamentalmente a uma bibliografia, que era uma bibliografia fundamental na época na formação desses arquitetos, que era os livros do Guadet, que influenciou toda a geração de arquitetos, né, do final do século XIX, começo do século XX, e do Wolfram, que é também um suíço, né, historiador, e que tem algumas teorias. Vamos ver essas duas teorias. Né? O Guadet, que é o livro de cabeceira, um dos livros de cabeceira do Lúcio Costa, né? E o do Wolfram, que também era um outro referencial teórico, que às vezes nem sempre aparece, mas é fundamental que nós compreendamos. Muito bem. De Guadet, o Lúcio Costa vai trazer essa ideia de uma arquitetura que tem a ver com uma certa mistura entre o gótico e o clássico que ele trazia, que era a importância de um racionalismo orgânico e a ideia do plástico ideal. Racionalismo orgânico que vinha do gótico e plástico ideal que vinha do clássico. A junção disso. Como fazer a arquitetura moderna ter essa junção. Né? Isso vinha do Guadet. E Lúcio Costa é muito antropofágico, traçou isso de uma maneira brilhante, e nós vamos ver como. O segundo teórico, que vai ser importante aí nas teorias do século XIX, começo do século XX, que é o Wolfram, traz alguns pontos sobre a questão da composição em arquitetura, e que ele vai chamar a relação entre a linha, a relação entre o plano, a questão de pluralidade, a ideia de clareza, a questão de unidade. Certo? Só que aí Wolfram vai colocar uma questão que ele vai chamar forma aberta e forma fechada, a diferença entre forma aberta e forma fechada, né? Como elementos de compor unidade. Ou uma ideia que seria a forma mole e a forma dura. Isso é muito importante. Quando quando o Lúcio Costa começa a fazer os seus trabalhos, começa a trabalhar com o Ministério da Educação, aí vendo com o Le Corbusier e toda a equipe, já estava claro aí que essas relações entre forma aberta e forma fechada teria que estar presente, a ideia de linha mole com linha dura, a ideia da linha tinha que estar forte, alguns conceitos que estão aí permeando a relação entre o orgânico e o funcional, né? E essa ideia do mole e o duro estavam já se fechando aí. No caso, a formação de Lúcio Costa também trazia para ele essa ideia desse humanismo dado o campo das artes. Essa discussão toda que estava acontecendo no CIAN, da qual o Lúcio era conhecedor, ele trazia, e logo de cara, toda a ideia do Ministério da Educação, que é o primeiro projeto, então, definitivo a nível internacional, né? Não é a síntese das artes, mas é a integração das artes. Né? Então, aqui nós temos uma arquitetura que ela pulsa como arte, na sua racionalidade, ela traz a inserção de obras de arte, né, como elementos de trabalhar dinâmicas e promenades arquitetônicos. Tá? Uma obra, então, que eu vou começar falando e que é super polêmica e que foi assim um ponto de discussão, né, é a obra do Jacques Lipinsky, que é o Prometeus Libertos. Essa obra, ele como um escultor francês, chamado para fazer essa obra ela iria na parede, numa parede, né, quer dizer, lateral, né, não na entrada principal, que é uma parede curva, e ela teria a função, conforme o próprio Le Corbusier dizia, de estourar a parede, criar um foco de interesse na parede, estourando a parede.
essa escultura ela deveria ter pelo menos 3 ou 4 vezes maior do que o tamanho que ela recebeu. Então, ó, aqui pela maquete em cima, vocês veem a proporção da parede, como é que ela deveria ser, e lá na foto, aqui no canto, vocês veem como é que ela ficou. Esse foi um problema bastante sério, né, em relação a essa obra e que fez com que recebesse muitas críticas, né? Quer dizer, por ela não ter cumprido esse papel, que era o papel de estourar a parede, fazer com que essa parede tivesse uma importância, né, dentro do conjunto que acabou não tendo. Exatamente por um problema de escala, né? Isso é, então, um primeiro ponto dessa discussão que nós temos que fazer e nessa integração da arte com a arquitetura, a questão da escala. Quer dizer, nós agora estamos trabalhando com uma escala que é uma escala monumental, uma escala muito grande. Quer dizer, diferente da arquitetura gótica ou da arquitetura até então produzida, que a escala da escultura, de alguma maneira, criava um diálogo de proporção com os capitéis, com as paredes. Agora nós estamos trabalhando com a arquitetura que é edifício, as escalas se modificam, né? Então, as escalas dessa produção também se monumentalizam. Então, esse conhecimento, esse domínio das escalas, da integração entre escalas, passa a ser um ponto bastante interessante de discussão nessa relação da integração das artes. E aí vem toda essa construção de inserção de obras de arte, né? Quer dizer, como dominar a inserção de uma obra na escala monumental, gigantesca, então, até, né, que esses edifícios têm. Sem que a arquitetura abafe, a arquitetura mate, vamos dizer assim, a escultura, ou a pintura, ou o painel. E aí que eu acho que o Ministério da Educação, independente da obra Prometheus, né, que foi o problema na obra, é muito feliz, né? Nós temos a obra, por exemplo, esse conjunto da obra do Bruno Jorge, na parte de térreo. Nós temos a inserção do Jardim do Burle-Marx, que faz essa relação entre o mole e o duro, né? Quer dizer, a linha e o plano fechado. Né? Nós temos toda essa fluidez e essa leveza dentro de uma caixa, né, que de alguma maneira parecia um bloco fechado, mas se eleva, né, se sustenta pelos pilotis e, ao mesmo tempo, é atravessado por jardim. Então, isso realmente coloca a ideia do plástico ideal. Né? Aí nós temos a inserção dessa obra da Giannakopoulos, né, Adriana, que é uma obra fantástica, maravilhosa. A obra do Celso Antônio, outras obras, também coroando a subida da escada, fantástica, essa escada linda, maravilhosa, abrindo para esse grande salão, totalmente transparente, uma obra de arte. E a obra do Portinari, com os azulejos, né? Todos os azulejos. É interessante que aqui, no caso, os azulejos, eles vão trazer as cores dos nossos azulejos coloniais, né, trazido pelos portugueses, esse azul cobalto o cobalto vindo da África, que os japoneses os portugueses faziam a química para produzir esse azul e que foi de alguma maneira reproduzido aqui no painel de Portinari, né, iniciando realmente essa tradição que essa prática de recuperar essa tradição dos azulejos conectados com a arquitetura, né, colonial, que é maravilhoso, fundamentalmente esses azulejos azuis, né, que nós vamos ter muito na nossa arquitetura. Aí nós temos os painéis, os afrescos, todos dentro, enfim. Então, a obra do Ministério da Educação passa a ter uma ressonância, né, muito grande e imediata nas revistas internacionais. Então, toda a discussão que passa a haver sobre a inserção de arquitetura e arte no campo internacional, o Ministério da Educação era uma referência. Né? E isso realmente foi muito incrível, porque, embora a discussão lá na Europa, pelos cianos, estivesse efervescente, eles haviam experimentado isso numa escala um pouco, vamos supor, tímida, né, com alguns artistas de uma forma isolada, mas nunca de uma maneira integral, tão intensa como foi o Ministério da Educação. Né?
Então, isso fez com que, logo de cara, o Brasil tivesse um protagonismo nessa discussão da integração das artes. E, daí para frente, né, não paramos. Quer dizer, todo o grupo chamado do Grupo da Escola Carioca, né, passa a incorporar esses princípios como princípios geradores de projeto. Né? Então, nós vamos ter, por exemplo, em 43, né, a obra do Oscar Niemeyer, com participação do Portinari e Burle Marx. Né? É incrível essa obra. Né? Quer dizer, você não conseguimos entender essa obra, essa casca, né? Sem esse azul, né? E sem esse trabalho de azulejos, né? Do Portinari. Né? Embora a Igreja Católica tenha rejeitado a obra, né? Que ficou durante muitos anos sem fechada, porque não entendiam que ela representava, né? Realmente o símbolo da Igreja, né? Mas ela realmente é uma obra incrível sob o ponto de vista, ainda mais uma igreja, né, de São Francisco, a capela, é de uma leveza, né, essa relação entre a linha e o plano, né, Oscar Niemeyer aí trabalha fundamentalmente com essa fluidez, rompe a caixa, né, e incorpora aí uma síntese das artes e dessa organicidade incrível, plástica orgânica incrível, né? Então aí foi a primeira vez em que de alguma maneira houve um distanciamento do Oscar Niemeyer um pouco das teses do Lúcio Costa, porque o Lúcio Costa entendia que a caixa seria o lugar do duro, né? E o jardim e essa caixa solta seria o lugar do mole, da linha, né? E o Oscar Niemeyer explode a caixa e traz também para a arquitetura a linha, né? Isso vai formar uma diferença muito grande, né? Aí em toda a concepção. Outros arquitetos da Escola Carioca, praticamente todos desse grupo aí, vai incorporar esses princípios de leveza, de soltura, através dos pilotis, e, enfim, e essa relação entre o jardim e a arquitetura. O jardim, às vezes, atravessa, ou às vezes ele é parte, né? Mas o jardim passa a ter um papel central dentro desse projeto, dentro dessa integração. Aqui, no caso, o Santos Dumont, né, com também um painel lá, um pouco figurativo, mas está lá no saguão de entrada, né, esse grande painel. Está aí na frente o Jardim do Burle Marx, que recebe com essa tropicalidade, vamos dizer assim, né? Todas as pessoas chegavam no Rio de Janeiro naquele momento, e esse jardim é um jardim dessa fase biomórfica, né, do Burle Marx, e que é muito, muito interessante sob o ponto de vista de desenho, né, de um surrealismo biomórfico que se estrutura aí a nível espacial. Um outro arquiteto que tem uma obra também emblemática nessa relação da integração das artes é o Reid, né, com o Pedregulho. Então, nós vamos ter a obra também do Portinari, painéis do Anísio Medeiros e Burle Marx. Né? O Burle Marx, nós temos também aí painéis de azulejos na escola. E essa obra é uma obra que mostra exatamente essa relação, essa integração. É lindo, né? Quando a gente passa na avenida lá, né? E que a gente vê o Pedregulho, de cara a gente vê, né, o painel, né? Como ele pulsa, né? Então, aquela ideia do Le Corbusier, da arte que estoura a parede, né? Quer dizer, então a parede, ela não é só o suporte, ela é mais do que o suporte, né? A arte, ela é parte integral aí dessa arquitetura. E no caso ali vocês veem que a obra do Portinari, né, a linha, né, sobreposta, quase que essa estrutura de superposição biomórfica da obra do Arco e da obra que está na obra também do Burle Marx, né, está ali presente, dialogando com a casca, né? Então é muito, muito incrível, muito linda. E aqui novamente esse azul, né, o azul que vai ser uma referência, né, típica desses azulejos todos, né? Aqui ó, o painel do Burle Marx dentro da escola, né? Bom, como eu já tinha falado, fora do eixo do Rio, né, nós temos alguns arquitetos em Recife, em Vitória, no Espírito Santo, nós temos alguns arquitetos no Paraná que vão estar fazendo arquitetura moderna e todos vão, de alguma maneira, trabalhar com artistas locais. A grande empresa Vedrotil, né, que começa a produzir pastilhas, né,
é incrível, porque se desenvolve né, um processo de indústria no Brasil que vai dar conta, né, de trabalhar junto com esses artistas, criando essa tecnologia, né, o Vidrotil, que tem tudo numerado. É incrível o processo de produção. Quem não viu ainda como é que era feito, vale a pena ver a técnica, né? Como o artista desenhava, mandava para lá para a fábrica, eles produziam, aí vinha. É incrível o processo. Então, nós temos aqui o teatro, vamos dizer assim, da cultura artística, né? Do Rino Leve, né? Que de 47, vocês veem. Então, é tudo muito contemporâneo, desse, né, da década de 40, né? Então, esse painel, que é o painel do Di Cavalcanti, né? Ele é um painel que explode dentro da rua, né? Ele traz a arte assim de vivência na rua muito forte, né? E esse painel, quando houve um incêndio no prédio, né? E aí, por coincidência, não, pela resistência do material, a técnica, né, do vidro-til, né, do azulejo aí produzido, né? Não se perdeu praticamente nada. Poucas peças tiveram que ser restauradas. E aí, então, o novo projeto, que é do Bruna, né, do Paulo Bruna, ele redesenhou o teatro, fez um teatro mais contemporâneo e tal, e incorporou, então, o painel como estava. Então, é uma obra, né, que se recoloca, né, de uma forma contemporânea. As críticas que foi feita ao Paulo Bruna para essa obra é de que antes o painel ele pulsava e criava um dispositivo de percepção muito intenso pelo fato de ele estar quase assim na escala da rua. Quando foi feito o edifício, que se ampliou a escala, tirou a força do painel, que talvez, provavelmente, deveria ter jogado a caixa um pouco mais para dentro, deixando o painel pulsar de uma forma mais intensa no primeiro plano. Eu gosto do projeto, acho interessante a forma como foi inserido, né, a nova arquitetura aí, tá? Muito bem. Outra obra do Rino Leve, que mostra a preocupação do Rino Leve com relação a essa integração com as artes, e aí aquela preocupação com aquele discurso que ele tinha feito lá na revista Arquitetura e Ajuduí, né, em 49, é exatamente a casa, por exemplo, do Olívio Gomes, em São José dos Campos, né? Jardim do Bulemax, criando essa estrutura da linha, né, que penetra na arquitetura, uma arquitetura leve que se solta, né, e, ao mesmo tempo, a arte, né? Aqui nós temos os painéis em vidrotil do Bulemax em dois momentos. Uma fachada de entrada e outras fachadas de fundo para o jardim, já na parte onde que tem as varandas e tal, né? É uma obra incrível, né? Uma obra realmente que representa muito essa relação, essa integração das artes no campo doméstico. Nós temos muitas residências que vão passar a ser feitas na década de 50, Brasil afora, né, 40 e 50, que vai estar fazendo mais ou menos esse tipo de relação, né? Entrada pilotis com a garagem, aí tem sempre um painel mural, sempre tem um trabalho de azulejo. Bom, uma outra obra que eu gosto muito e acho incrível, já estive visitando aí com a Ana, nós tivemos com um grupo de alunos aí. Essas fotos não são as melhores, eu não achei o meu arquivo, então eu puxei na internet, mas o Riddick, né? A obra do Riddick. A obra do Riddick é impressionante, essa casa. Essa casa, a formação dele, né, italiana, né, e ao mesmo tempo brasileira, dá uma visão, uma formação um pouco clássica para ele. Então, mas ele joga nessa casa todos os princípios dessa ideia do plástico ideal, né, que é a junção entre o orgânico e o racional, a junção entre o clássico e o orgânico medieval, enfim, toda essa ideia de a necessidade de um racionalismo orgânico, né? Então, essa obra é uma obra referência.
A monumentalidade desses brises, né, que não funciona muito brise, mas funciona meio como uma intermediação, né, desse estar dentro e estar fora, fantástica. A marquise ondulada, o pátio, né, o espaço da piscina com os azulejos de Burle Marx, enfim, as obras de arte, as esculturas, tudo está aí criando um conjunto realmente de integração das artes, né, onde que não há uma disputa. Aí você vê claramente que não há uma disputa, né? Até o pau-ferro, né, que está aqui no primeiro plano, aqui, junto com a marquise, né, ele tem o seu lugar aí realmente fantástico, né? Esse pau-ferro, pau-ferro não, pau mulato, né? Ele é uma maravilha aí nessa. Bom, estou indo muito rápido, tá bem? Tá bom. Existe uma obra. Vocês estão vendo que todas as obras que eu estou apresentando, eu sou tarado, sou né, amo demais. Eu não vou botar aqui, por exemplo, o Pavilhão de Ibirapuera, que eu acho uma obra incrível. Enfim, eu poderia estar mostrando muitas obras, mas tem uma obra que eu particularmente me interessa muito estudar. Toda vez que eu vou ao Rio de Janeiro, eu visito e eu não canso de admirar. É esse monumento dos Pracinhas. Essa obra, como monumento, é um dos mais importantes monumentos gerados no mundo, no plano internacional, dentro da linguagem da modernidade. Nós não temos outro. Não existe outro. Esse monumento, ele cria realmente uma relação de integração e de síntese das artes de uma forma espetacular. A obra é de um arquiteto, que é o Conder, que é um arquiteto conterrâneo meu, de Itajaí, né? Marcos Conder, da cidade de Itajaí, aqui em Santa Catarina. Então, eu tenho muito orgulho. Eu não gosto da obra só porque ele é de Itajaí. Não é isso. Viu, Aninha? Mas é porque realmente é uma obra incrível. Domínio de escala, monumentalidade, pregnância simbólica, pregnância social, estética, relação com a natureza, tudo. Olha só, incrível, né? Essa obra, ela também cria essa leveza, a estrutura se solta, né? As esculturas que estão colocadas aí têm uma harmonia com o conjunto, né? Então, nós temos a obra do Sesquiate, nós temos um painel do Anísio Araújo lá embaixo, nós temos o Jardim do Burle Marx, nós temos o Bruno Jorge, enfim, nós temos vários artistas aí. Essa obra, que é do Sesquiate, é interessantíssima, é uma obra que ela faz referência aos caças de guerra. Então, ele colocou a obra numa altura que, quando você tem que olhar ela de baixo para cima, para parecer que são os aviões, né? Então, você, ao mesmo tempo que é uma estrutura abstrata, pelo fato de você fazer a leitura contra o azul do céu, né, dá essa imagem das estruturas voadoras, né? Então, é incrível essa compreensão e a maneira como foi inserida essa obra, né, dentro do conjunto, né? Aqui nós temos os painéis na parte de baixo. Quem nunca desceu, faça o favor de descer aí. Na parte de baixo nós temos um afresco do Anísio Medeiros, que é incrível, incrível, gente. A maravilha que são esses afrescos. Tá? Nós temos uns azulejos do Marcos Fernandes, que são esses dos Marinheiros Azul, e esses outros aqui do Anísio Medeiros. Né? Ok? E tem uma parte que eu achei que eu tivesse colocado os slides, mas não coloquei, que é essa parte aqui, ó, que vocês vão ver. Quando na parte de baixo, vocês veem pelo lado do mar, vocês vão ver que tem os espelhos d'água, são lâminas de água, certo? E quando você entra para debaixo do monumento, lá estão os túmulos de 400 e poucos soldados. Existe uma parede
totalmente de granito, que recebe uma luz natural, que está o nome de todos os mortos, quase assim um pouco aquilo que a Maya Lin fez no monumento, né, em Austin para os mortos da Guerra do Vietnã, né, que ela vai escrever aquilo. Nós temos aí na obra do Conder. E do lado que vem o espelho de luz, a luz então entra para dentro do mausoléu, onde que estão as caixas todas de granito, né, que são os 400 e poucos túmulos, e ela vai, então, refletindo o movimento da água. Faz um espelhamento. É incrível, incrível, porque aquilo que pode ser duro, pesado, com essa presença da água, torna-se uma poesia impressionante, impressionante. Então, realmente, esse é um monumento que tem uma inscrição histórica fundamental. Além disso, ele faz um eixo incrível com a Presidente Vargas? Não, é a... Como é que é o nome da avenida ali que está o... bom, ali. Não é Presidente Vargas é lá em cima. Rio Branco. A Rio Branco, certo? Com a retirada do Palácio Monroe, certo? Então, ele fica no eixo de leitura, assim. É incrível, porque aí a retirada do Palácio Monroe, que estava ali, né, um prédio eclético, e fez com que, então, ele criasse uma dinâmica de perspectiva muito forte aí nesse eixo. Então, é uma obra realmente incrível. E o Jardim do Burle Marx, que pena que está destruído, para variar, né? Quase todo o Jardim do Burle Marx, né? Porque aí tem muitas festas, né? Então, aí pisado tudo. Então, nós temos o Jardim de Burle Marx que mantém algumas espécies, principalmente as que são as árvores, alguns arbustos maiores sobreviveram. Ok? Bom, outro ponto, então, que nós temos que tratar, dentro dessa, então, da ideia de síntese das artes na arquitetura moderna brasileira, então, é Brasília. Né? Brasília, então, é o coroamento desse momento. Década de 50, 60, inaugurado em 60, ela é concebida como uma cidade de obra de arte. Então, desde o seu nascimento. Né? Todo o traçado de Brasília já é concebido dentro dessa ideia plástico-ideal. Né? Então, não dá para compreender Brasília fora desse conceito. Não tem como compreender Brasília fora desse conceito. E, se nós entendermos esse conceito em Lúcio Costa, o conceito plástico ideal e o conceito orgânico funcional, nós vamos ver que está aí o desenho de Brasília. Né? A ideia, ao mesmo tempo, de uma arquitetura que tem uma estrutura forte, mas que se esparrama, né? E, ao mesmo tempo, acolhedora da arte. E aí nós temos, claro, a presença. Aqui, uma das primeiras obras, vamos dizer assim, emblemáticas de Brasília, né? A Igreja Nossa Senhora de Fátima, né? Do Oscar Niemeyer, em 58, né? Com a participação, então, de um artista que vai ser o artista de Brasília, que é o Atos Bucão, né? Que vai, basicamente, dar cor a Brasília, né? Quer dizer, a presença do Atos Burcão, tanto nas obras do Oscar Niemeyer, como nas obras do João Figueiras Lima, como em obras de muitos outros arquitetos, faz com que a Brasília é realmente um lugar de Atos Burcão, né? Quer dizer, a cidade. É incrível a obra dele espalhada pela cidade. Aqui nós temos a igreja, então, Nossa Senhora, né? Com a presença do Jardim do Burle Marx, obras do Atos Burcão e obra do Francisco Galiano, que era um discípulo do Volpe. Aqui que ainda não está claro, porque a obra do Francisco Galiano é aquela que está em preto e branco, né? E foi repintado, foi refeito agora por um artista mais contemporâneo. Não foi reproduzido. Então, isso aí é uma coisa que eu fico meio pensando o que aconteceu aí, né? Mas é isso. Olha que maravilha. Aqui, novamente, o azul, não é aquele azul cobalto lá do Ministério da Educação, mas é o azul com presença. Né? Aqui nós temos, então, essa síntese, né? Arquitetura, essa integração. Oscar Niemeyer, realmente um mestre, né? Nesse desenho da linha, da fluidez, da leveza. Aqui, no caso, ele usa o espelho d'água como forma, né? De construir essa dinâmica e, ao mesmo tempo, unidade.
Então, é incrível, né? A obra do Sisquiati é incrível. Isso é realmente uma beleza fantástica que faz com que a gente tenha essa integração, né? Daqui, no caso da escultura, de uma maneira muito marcada. Aqui nós temos uma obra que é a obra também chave, que é a obra do Teatro Nacional, com essa grande parede que se estoura, né? Que é o painel do Atos Bucão, que são elementos que pulsam aí, quando você passa no grande eixo, né? Como uma dinâmica, né? de fachada, quer dizer, a arquitetura ela se elimina aí diante desse painel, né? Dando espaço, fundamentalmente, para a leitura da obra do artista, né? E ali embaixo vocês veem como ela é um lugar de brincadeira. Eu acho que parou um pouquinho. Hã? Repete o que você falou sobre o Teatro Nacional, porque parou um pouquinho. Ah, é? Bom, aqui o que eu quero dizer é que a parede, né, da arquitetura do teatro se estoura, né? Aquilo que o Le Corbusier dizia da importância de uma escultura na parede, que ela teria que estourar a parede, né, para criar uma força, né? Aqui, então, total, né? Total. E nós temos o espaço interior, né, do ático da entrada do teatro, né? E nós temos também aí as obras de escultura e temos um jardim de Burle Marx. Um jardim, infelizmente, um jardim que provocou um desacordo muito grande entre os dois, né? E é um jardim que tem muita dificuldade por causa da temperatura que se acumula aí nesse espaço. Bom, e aí nós vamos ver Brasília é um festival de beleza dessa relação da arquitetura com a arte, né? Quer dizer, se nós pegarmos os edifícios todos, o Congresso Nacional, olha só, o que é isso aí, esse painel, e ao mesmo tempo esse espaço de luz que tem aí no Salão do Congresso Nacional, né? Esse painel do Atos Bucão aí é uma maravilha, né? E aí nós vamos ter arte, né, dentro da catedral, né, trabalhos de Portinari, trabalho de Cavalcante, né? Aqui sim, aqui, né, o Itamaraty como sendo um dos edifícios, ao meu entender, realmente mais incríveis nessa relação de integração com a arte, né? Ele em si é a obra de arte, né? E já na entrada, quando você vê essa escada é né? Um poema construtivo, né? Esse é um poema construtivo, essa escada. Não tem como, né? E aí nós vamos ter pelos salões diferentes artistas, Volpe, temos diferentes artistas e obras de arte espalhadas e todas compostas com muita harmonia, vendo claramente que foi pensado espaços para elas, né? E Oscar Niemeyer tinha muito essa sensibilidade, ele sabia, né, a escala que queria cada escultura, cada elemento que está compondo, né? Uma obra que está aí, que é muito forte, é a obra da Maria Martins, né, que está espalhada pelo Itamaraty, desde a entrada até dentro do Jardim do Burle Marx, né, e que compõe. E toda a obra do Jardim do Burle Marx, desde lá da entrada, do lago, dos espelhos d'água, até dentro desses espaços que estão aí com a obra da Martins, né? Então é muito muito incrível isso que tem acontecido na nossa arquitetura, né? É muito incrível, né? Aqui Brasília também vai acolher, né? Então obras isoladas, né? E aqui nós temos a obra do Burle Marx, que é a Praça dos Cristais do Ministério do Exército, né? Quer dizer, uma obra também bastante interessante, foi restaurada. Pena que pintaram, né, os blocos de concreto, era concreto, em vez de ter dado um jato, né, pintaram de tinta imitando concreto, mas, enfim, essas coisas, né? Mas restauraram, enfim, é uma das obras que está bem cuidada, né? Então, essa ideia das obras de arte espalhadas pela cidade, em diferentes edifícios, né, em diferentes momentos, tá? Então, o que eu quero dizer é que a arquitetura moderna brasileira trouxe essa inscrição no campo internacional. Então, ela não optou pela ideia da síntese, mas ela optou pela ideia de integração, né?
Então, entendendo os campos autônomos de cada arte, o campo autônomo da escultura, o campo autônomo da pintura e o campo autônomo da arquitetura, e do jardim, né? Mas conseguiu fazer um diálogo que foi um diálogo realmente de composição estupendo. Isso devemos muito à formação deles todos na Escola Nacional de Belas Artes, né? Quer dizer, o papel que teve a Escola Nacional de Belas Artes aí durante o período da direção do Lúcio Costa, como professor, né? Enfim, e a formação desses arquitetos todos humanistas, né? Que trouxeram essa ideia, não a ideia só de humanização da arte, da arquitetura e do espaço público, né? Mas fundamentalmente a compreensão do papel que a arte brasileira, uma arte nacional e uma arquitetura nacional teria na afirmação da cultura nacional naquele momento. Então, essa é a primeira, assim, esse é um bloco que eu queria colocar para vocês, né? A pergunta que fica é, tá, e depois de Brasília, né? O que tem acontecido? Como é que está no campo do contemporâneo, né? Então, no campo internacional, a discussão sobre síntese da arte se esvazia, principalmente pelas vertentes dos escultores, dos artistas, que começam a trabalhar com o campo da fenomenologia, né? E começa a trabalhar com a ideia de identidade, começa a trabalhar com a ideia de comportamentos sociais, de uma pegada mais antropológica. E, claro que foi inevitável que a discussão se descolasse do campo da arquitetura, edifício, para o campo da cidade. Então, nós temos, a partir da década de 60, um deslocamento. Então, já não era mais o discurso arquitetura. O CIAN se dissolve, essa discussão sobre a arquitetura moderna se dissolve, e aí a cidade é que começa a ser o foco de discussão. Claro que nós temos um grupo aí, que é o grupo situacionista, que começa a pregar cada vez mais essa ideia de invadir a cidade, ocupar a cidade, criar situações na cidade, né? Com a arte. Então, a arte não estava aí somente para fazer um papel de decorar ou fazer integração, mas não, a arte tinha que estar provocando um discurso e uma descoberta de palimpsestos urbanos que estavam escondidos, camadas que estavam escondidas, camadas culturais, enfim. Então, o situacionismo vai provocar um tensionamento da discussão da arte. Não é mais uma arte decorativa ou uma ideia plástica, é uma arte que vem para criar tensionamentos. A partir daí, há uma modificação estratégica no campo por parte dos artistas. Então, nós temos um grupo ainda muito liderado pelos arquitetos, na ideia de respeitar o campo autônomo da escultura, o campo autônomo da pintura, e chama artistas para participar, colocando obras na frente, enfim, tal, até mesmo incentivando o mercado de arte para esses grupos, né? Mas nós temos, por outro lado, artistas e até mesmo os arquitetos que passam a formar coletivos de arte que vão, de fato, fazer tensionamentos urbanos. E aí nós temos o grande surgimento do que nós vamos chamar arte pública, arte urbana, arte de rua e assim por diante. Então, muito espelhado do que tinha acontecido com o movimento moderno mexicano, né, que é essa ideia de uma arte muralista que fale das coisas do povo, cada vez mais, né, que passa a ter uma influência muito grande na América Latina, né, cada vez mais nós vamos ter esses coletivos que vão se formar, por exemplo, os coletivos dos chincanos, por exemplo, os imigrantes mexicanos em Washington, Chicago, enfim, que começa a fazer murais, grandes murais, Nossa Senhora de Guadalupe, e começa a criar identidades urbanas. Então, eles usam a arquitetura como suporte para a produção de identidades, né, coletivas. E cada vez mais o muralismo, cada vez mais o situacionismo, a criar situações de rua, passam a provocar uma integração da arquitetura, dita, vamos dizer assim, menor, que não tivesse importância, né, para esse diálogo entre arte e cidades, né?
Cada vez mais os arquitetos vão incorporando trabalhos de grafiteiros na sua produção, né? Então nós vamos ter exemplos disso, né? Espalhado, né? E cada vez mais essa arte de grafiteiros que atuava como tensionamentos, como algo marginal, passa a criar e receber um espaço institucional, a ser reconhecido, né? Como fundamental nessa relação entre arte e cidade, né? Cada vez mais. Então, hoje nós temos esse campo, de alguma forma, consolidado. Tão consolidado que até já tem um início de um certo esvaziamento. Por que esvaziamento? Porque, ao ser institucionalizado, o campo do grafite entra muito para o campo do muralismo e perde a sua tensão como máquina de guerra, como dinâmica de tensionamento, né? Então, ela acaba se comportando muito dentro de uma estetização urbana. Então, perde a sua força como máquina de guerra, como lugar de contracultura e da qual ela nasceu, né? Mas tem a validade e tem a sua importância dentro dessa relação arte e cidade, né? E as estratégias que os arquitetos contemporâneos têm usado, né, para criar essas relações dentro de uma estética urbana são diversas, né? Como já falei, chamando artistas para compor painéis de grafite, chamando outros artistas que estão fazendo painéis, e um deles é uma prática que tem se espalhado pelo mundo e que às vezes são desastrosas, né? É o que nós vamos chamar de jardim vertical, né? Quer dizer, essa ideia de trazer o jardim para o campo vertical, para ocupando fachadas, compondo verdadeiras arquiteturas, né? Criado por Patrick Blanc, que é um engenheiro francês, e que às vezes nós vemos que pelo sistema de irrigação que implica determinados momentos é um desastre, porque o que nós vemos são fachadas inteiras com plantas secas, morrendo e tal, como eu vi recentemente num grande centro comercial no Chile, Santiago, enfim. Mas, por outro lado, eu vi um belíssimo também, 2 anos atrás, que é aqui no Espaço La Caixa, em Madrid, com uma obra maravilhosa, esplendecente, né? Então tem isso. Então é uma relação, né, que se estabelece aí da arte com a arquitetura, onde a arquitetura desaparece, a arquitetura cede lugar efetivamente, né, e a essa obra de arte, jardim, e que estoura a parede, como no caso ali em cima, né? Quer dizer, a parede fica basicamente estourada, né? E essas manifestações crescem mundo afora. Nós temos aqui uma obra que é uma obra aí no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, assinada por um fotógrafo francês que vai imprimir nas casas da favela, né, essas imagens. Ele se assina como JR, então não tem nome, é JR, né? E que é incrível, né? Que a gente vê essa dinâmica situacionista, né? De provocar situações de estranhamento, que é o papel da arte, né? E falando em estranhamento, quer dizer, nós temos algumas obras que a mim me pulsa realmente como alguns artistas contemporâneos conseguem inserir ainda suas obras dentro do contexto, né, de arquitetura, né, como a obra do Barceló, por exemplo, Miquel Barceló, que é a nave, né, central do auditório, né, da ONU. Né? Quer dizer, é uma obra incrível, da qual ele explode toda a ideia de ordem, toda a ideia de equilíbrio, ele introduz a ideia realmente de caos, mas não o caos como algo negativo, mas o caos como um princípio de ordem, né? A ser, né, que se estabelecido, né? Então, a obra do Barceló é essa obra, ele foi ajudante do Miró, né, lá em Palma de Mallorca. E a obra que ele fez, eu estava falando para a Ana e para o Cláudio há pouco, né, a obra que ele fez numa das capelas da catedral gótica de Palma de Mallorca é simplesmente impressionante. Ele vai fazer a capela de São Pedro e ele vai fazer a multiplicação dos pães, ou dos peixes, sei lá, e que ele vai jogar essa mesma técnica nas paredes da capela, com barro, e vem com um jato de cimento
explode, joga aquilo tudo no jato de cimento, depois bota fogo. Ele faz uma coisa incrível em cerâmica, uma técnica que ele usa lá, que é incrível. Quem não conhece, vale a pena entrar. Então, Barceló, Catedral Medieval de Palma de Maiorca, né? Então, eu acho incrível isso, que nós possamos, ainda como arquitetos, estar fazendo essas parcerias, né? E eu acho que isso é muito saudável, isso é muito positivo, né? E fundamental. Então, nesse sentido, para terminar, eu queria mostrar, eu não vou falar da minha obra em Florianópolis, eu falei para a Ana que isso aí é uma coisa de outro momento, mas em Florianópolis nós temos já há algum tempo, mais de 30 anos, que nós vemos fazendo um trabalho de tentar fazer um diálogo entre a arte e os arquitetos da cidade. Então, cada vez mais, nós implantamos uma lei que dá incentivo para o edifício que coloca uma obra de arte. E cada vez mais, no começo, era o arquiteto que fazia a sua obra e depois chamava um escultor ou um pintor e botava um painel no muro ou botava uma escultura na frente, né? E cada vez mais nós fomos estabelecendo um diálogo, fazendo com que os arquitetos realmente trabalhassem mais em parceria com o artista, né? E nós temos resultados muito positivos. Atualmente já são mais de 300 obras, pessoal, 300 obras inseridas na cidade de Florianópolis, tá? Todas dentro desse projeto de lei que nós temos em Florianópolis, que damos 2% de incentivo no índice de construção, para que o empresário, então, contrate um artista para trabalhar junto com o arquiteto, né? Então, isso tem dado resultados muito positivos, né? Que em outro momento nós podemos falar sobre essa experiência de Florianópolis. Aqui é uma obra à esquerda, uma obra que eu acabei de inserir agora, uma obra que é de um artista chamado Meyer Filho, é uma obra maravilhosa, ela está num parque, e aqui a obra de duas artistas bastante emblemáticas aqui para nós, que é a Nani e a Giovanna Zimmermann. Bom, para terminar, aqui tem uma imagem de uma obra recente minha, em Florianópolis, né, onde que a gente trabalha com essa ideia de uma arquitetura integral, né, esse conceito de arte e arquitetura. Trabalhamos um pavilhão, que é um pavilhão que projeta as sombras das rendas de bilro, que é uma técnica tradicional aqui da ilha. Então, trabalhamos esse conceito de arquitetura integral, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, que a fala do Argan, para mim, é muito importante, né? Quer dizer, a cidade é o lugar da obra de arte e ela é, ao mesmo tempo, a obra de arte. Então, eu acho que nós temos, como arquitetos, urbanistas, nós temos que compreender isso, né? E saber que a cidade e a arquitetura é realmente o lugar que acolhe, né? E pode acolher, tanto na parede, suporte, quanto nos espaços que cria, né? E assim vê. Poderia ter citado outros nomes importantes, com contribuições importantes, o Pavilhão Barcelona, do Mies van der Rohe, obras do expressionismo alemão com coisas incríveis. Nós podemos trabalhar a obra do Hundertwasser, né, que também tem um trabalho num estilo mais pop. Enfim, poderia citar muito. Mas eu acho que fica aberto aí para a gente fazer perguntas e, quem sabe, possamos ir fuçando aí na rede, né? E aí a gente pode ir indicando. Então é isso, Aninha, agradecer, então, e fico à disposição para o debate. César, eu que agradeço, né? Muito interessante, eu acho que muita gente vai querer ir a Florianópolis agora, não só pela praia, e vai olhar também para Brasília com outros olhos, né? As pessoas que ainda não sentem essa pulsão de Brasília, né? Eu acho que todas as palestras que ocorreram aqui levantaram essa importância de Brasília, né, sob vários aspectos. Então, eu acho que foi bastante interessante o que foi colocado hoje aqui também. Então, eu quero agradecer e abrir para as perguntas. Tem uma pergunta do Ângelo, que já fez, né, o Ângelo Arruda. Seja bem-vindo, Ângelo. Falando sobre a questão da arquitetura atual. Se a arquitetura atual se desenvolve desatada das artes, é possível dizermos que os tempos da relação entre arte e arquitetura no Brasil, do modernismo, não existe mais?
ou se existe, onde e como. Obrigado, Ângelo. Obrigado por estar acompanhando, né? Grande parceiro aqui em Florianópolis. Ô, Ângelo, é o seguinte, nós temos acompanhado alguns movimentos, né? Brasil, né? Afora. Nós temos, em Minas Gerais, sempre apareceu o pessoal, depois, na década de 60, o grupo do Elon Maia sempre tentou trabalhar um pouco com essa ideia de integração, né? Em São Paulo, nós temos realmente grupos bastante envolvidos com essa temática, né? Nós temos, por exemplo, Ilhotim é um exemplo, né, onde que nós temos assim excelente arquitetura de integração com a arte, claro, porque é o próprio objeto, né? Mas o pavilhão da Adriana Varejão é uma coisa, né? O que é aquilo, né? Então, ele se a obra inteira, a arquitetura inteira tem esse conceito da obra de arte, né? O pavilhão da Lígia Pape, o que é? Nossa. Não, eu ia falar exatamente que tinha que falar do da Lígia Pape, porque ela nossa professora, né, Ana? Querida, né? Nossa o pavilhão da Lígia Pape, aquela obra concebida, né, para receber a obra dela, né? Então enfim. Então eu acho que Ilhotim é um exemplo de contemporaneidade assim muito forte dessa relação da arquitetura, né, com a arte. Então todos os arquitetos que ali trabalham têm muito claro, muito presente essa relação, né? Mas eu acho que nós temos que recuperar mais essa prática aí, por isso eu acho bem importante esse trabalho que a Ana vem desenvolvendo, né, nessa disciplina sobre arquitetura moderna, dando importância a esse tema, né? Eu acho que nossos alunos precisam realmente estabelecer mais diálogo com os artistas e saber disso, saber que a arquitetura, né, ela tem um papel muito forte aí, né, nessa processo de humanização do mundo pela arte, né? Ok? César, um aluno nosso faz uma pergunta, tá? Para você explicar um pouco mais sobre as leis que incentivam a participação artística em novas edificações em Florianópolis. O Jorge Morales. Então, nós temos essa lei, né, que é uma lei que ela vai copiar a lei do Recife. A primeira cidade que colocou uma lei que dá incentivo a colocar obra de arte na edificação foi a cidade do Recife, isso nos anos 80. Né? Então, já faz bastante tempo. Só que lá no Recife, e como em outras cidades, muitas cidades copiaram o modelo do Recife para gerar um mercado de arte para os artistas. Só que, diferente de Florianópolis, né, essas cidades não têm uma comissão de especialistas que analisa a obra de arte. Então, Florianópolis tem uma comissão, sempre teve uma comissão, que nós chamamos de Comissão Municipal de Arte Pública, e essa comissão é formada por 5 pessoas, especialistas, entendidos em arte, né, e arquitetura, que vai analisar exatamente o quê? A escala, tem diálogo com a escala do edifício, está dialogando com o edifício, está dialogando com a cidade, tem ampla visibilidade, tem durabilidade, né? A linguagem é uma linguagem que interessa, contribui para um acervo de arte na cidade. Então, nós temos muitos critérios, né? É feito uma tabela de critérios que o empresário já sabe, né, que tem que seguir, e a partir daí é que nós vamos escolher ou não. Então, não quer dizer que a obra escolhida pelo empresário seja aceita pela comissão. A comissão ela tem caráter deliberativo, isso é fundamental, ela não é caráter construtivo, é ela que decide se aquela obra vai ou não vai para o edifício. Agora, mais recentemente, nós ampliamos a lei para que a obra não só vá para a frente do edifício, mas ela possa ir para a cidade, para algum lugar da cidade, que a gente vai escolher através de um concurso. Então, a gente escolhe o lugar da cidade, abrimos concurso para os artistas e aí o empresário, então, financia essa obra na cidade, fora do seu empreendimento, vamos dizer assim. Então, são avanços que nós estamos conseguindo aqui na cidade de Florianópolis. Isso eu acho muito incrível, muito bacana.
César, uma outra pergunta do Juliano, né, que é também nosso palestrante, que fez uma palestra fantástica semana passada. Espera aí que tá, eu tenho que abrir. Juliano, você quer fazer o que eu estou em dificuldade? Aqui, consegui. César está pedindo para você falar sobre o Aleijadinho e a reconciliação de Lúcio Costa com sua obra. Como? Não entendi. Fala mais alto. Falar sobre o Aleijadinho e a reconciliação de Lúcio Costa com sua obra. Então, eu acho bem interessante, né, essa questão, né? Quer dizer, quando nós pensamos na obra do Aleijadinho, né, quer dizer, você vê que é um artista, né, escultor, arquiteto, né? O resultado é que ele tem a obra dele, né? Quer dizer, quando você entra na igreja de São Francisco, a igreja em Ouro Preto, ou mesmo, né, o santuário lá em Congonhas do Campo, né? Quer dizer, com aquela subida, com aquelas todas aquelas capelinhas, né? Com aquelas esculturas todas, é realmente impressionante, né? Então, nós vamos ver isso, de alguma maneira, um pouco reproduzido ali na obra da Catedral de Brasília, né? Quando o Oscar Niemeyer faz, né, aquela fileira, né, dos profetas, né, e faz a gente mergulhar profundo, né? Então nós temos aí na obra do Oscar Niemeyer um pouco esse espaço barroco, né? Do Aleijadinho. Agora, o barroco ele sempre esteve presente na vida do Lúcio Costa. O Lúcio Costa não abandona o barroco. Só que o mais interessante é a compreensão desse barroco, né? A compreensão que ele vai ter desse barroco. Então, eu diria que é quase que ele tivesse pego aquelas leis do Viollet-le-Duc, né? que o Viollet-le-Duc pega do gótico, né? Que ele compreende a estrutura do gótico, né? Compreende o que é o fenômeno do gótico. Mesma coisa, eu acho, que o Lúcio Costa faz com o nosso barroco. Ele tem uma compreensão da estrutura do nosso barroco. Então, ele não faz uma mimesis, ele não faz, né, uma cópia, ele não faz... Embora tenha feito alguma coisa na sua primeira fase através do neocolonial, né, que ele vai se apropriar desses elementos, mas ele vai conseguir trabalhar a ideia de clareza, a ideia de leveza, a ideia de linha, né, a ideia de profundidade, tudo isso que está, de alguma maneira, dentro dos conceitos do Wolfling, que quando vai falar do barroco, né, e que ele, de alguma maneira, apreende, né, e traz para a arquitetura dele, e fundamentalmente para as lições, né, que ele trabalha. Agora, nós não podemos perder de vista que o Lúcio Costa também era, acima de tudo, um clássico, né? Ele tinha a ideia dele, a formação dele é de um homem conservador, de um homem que trabalha muito com essa ideia do clássico, né? Então, tanto ele e o próprio Oscar Niemeyer. Então, Brasília é a própria representação, né, dessa visão do clássico, da ordenação, né? Enfim, mas é sem sombra de dúvida uma fonte da qual ele sempre bebeu e soube beber muito bem forte, assim como o próprio Burle Marx também, né? Soube beber bem dessas fontes todas. E aí vem uma pergunta da Mariana que eu não tinha visto, mas eu acho que cabe bem agora nesse momento, que é para você falar sobre a afinidade entre o conjunto de valores que compartilham Lúcio e Burle Marx no sentido de um projeto de brasilidade. O primeiro por meio da arquitetura colonial e o segundo a partir de uma flora autóctone. O que nós temos que ter claro esse tema é um tema que não é simples de responder, né? É bem complicado. Primeiro tudo, nós temos que ter César, claro... eu acho que você responde muito bem isso na sua tese. Não, sim, por isso. Mas que não é numa linha que eu quero dizer que dá para responder. Mas mesmo nós temos que entender o seguinte, que teve uma parte
dos românticos brasileiros do século XIX, começo do século XX, um deles Araripe Júnior, que falava claramente da importância de estabelecer um estilo tropical. Né? Estilo tropical. Essa ideia de estilo tropical já vinha fazendo frente à visão dos românticos que defendiam a ideia do romantismo, do pessimismo de Zola. Né? Quer dizer, quando nós pegamos assim toda a visão do romântica trazida pelo pensamento de Zola, é um pensamento pessimista, de morte e tal. Araripe Júnior vai dizer que não, que isso não tem a ver com o Brasil, não tem a ver com nós. Nosso pensamento tem que ser ligado aos trópicos, ligado a uma afirmação da cultura tropical, onde que a luz, a clareza fosse determinante. E aí, essa vai ser muito importante na formação estética aí de uma discussão sobre brasileiridade por parte de alguns artistas. Né? Explode na semana de 22, né? Com já um discurso de brasileiridade, claro, permeado pelo interesse da indústria nacional, pelo capitalismo que se formava, mas também permeado por uma necessidade de criar um enfrentamento à hegemonia branca europeia, entendeu? Que menosprezava a nossa condição de negritude, a nossa condição indianista, que menosprezava isso como uma arte menor. Então, isso é importante dizer, né? Que o discurso de tropicalidade que está em Araripe Júnior é um discurso que já fazia enfrentamento à branquitude, a uma proposta de branquitude. Isso tem que ficar claro. Segundo ponto, quando Burle Marx ou quando Lúcio Costa vão incorporar esse discurso de brasilidade, esse discurso já está mastigado, já está filtrado por vários intelectuais, por várias discussões. Então, não parte deles, né? Não parte deles. Então, eles têm necessidade, sim, de criar esse enfrentamento diante de uma cultura europeia que tentava se impor como a melhor, a mais imponente, a mais... Então, era uma questão realmente aí de afirmação. Afirmação não da nossa indústria, afirmação da nossa potência como cultura. Então, a obra do Villa-Lobos, né, se explode, a obra... E aí todos eles, né, nossos artistas todos, de Cavalcante, todos vão criar uma força-tarefa, né, uma força-tarefa. Embora se alimente das matrizes europeias, do cubismo, ou do neoplasticismo, enfim, embora se alimente das matrizes, né, da discussão europeia, sabem fazer uma antropofagia. Então, toda essa discussão da antropofagia, ela é fundamental. Nós não conseguimos compreender Burle Marx se não compreendermos que Burle Marx foi um dos maiores antropófagos. Se você... É um estudo que eu estou alinhavando. Por exemplo, se eu pegar as obras do Burle Marx, todas as obras que ele vai pegar do Arp, ou que ele vai pegar do Miró, você não vai ver um Arp e um Miró na obra do Burle Marx como muitos pensam. Não, ele come esses caras todos. E mastiga absolutamente tudo e vomita o que não interessa, e o que interessa de fato, ele aproveita. E assim vai fazer Lúcio Costa, assim vai fazer os nossos artistas. Então, eu acho incrível isso, acho incrível. Então, eu acho que nós conseguimos, com isso, superar e muito, né, avançar e muito no plano internacional. Então, o que a arquitetura brasileira produziu, nós não temos a nível internacional. Nós temos, assim, por exemplo, que eu gosto muito da obra do Richard Neutra, por exemplo, né? Acho que ela tinha essa leveza. Eu gosto muito da obra do Le Corbusier, gosto. Não quer dizer que eu não gosto, mas, assim, de emocionar. Eu me emociono quando eu entro no Ibirapuera, num pavilhão naquela marquise. O que é aquilo? Pelo amor de Deus, nós não temos isso no mundo. Eu me emociono quando eu chego no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, né? Entendeu? Eu me emociono quando eu chego no MASP da Lina Bo. Agora, eu chegar em alguma obra, que eu já visitei muitas, de arquitetos modernos da Europa, e me emocionar, não. É porque eu sou brasileiro? Não. Eu acho que existe uma questão aí da arquitetura, uma percepção, que ela pulsa de uma forma que, assim, caramba,
que é isso? Isso vai além, né? Muito além do funcional. Né? E eu acho que é isso que eles comeram, e é isso que eles transformaram em uma potência poética que fez com que a nossa arquitetura moderna tivesse essa afirmação internacional. E eles, se você pegar o texto do Gideon, quando o Gideon vai falar sobre a relação entre arquitetura e arte no Brasil, é incrível. Né? O texto do Gideon na Arquitetura de Juduí, é incrível como ele vai falar isso. Né? E o André Bloch também, quando ele vai escrever na Arquitetura de Juduí, também sobre a relação entre arquitetura e arte e sobre o papel desses artistas, desses arquitetos todos na construção de uma poética, é incrível. Então, eu acho que esse era o conceito de brasileiridade, era um conceito de uma afirmação diante de uma soberba excessivamente europeia que, de alguma maneira, passaram a nos respeitar. Pena que a história nem sempre é linear, né, e sequencial. Né? A gente desanda. A gente consegue desandar. Né? E o momento histórico que nós vivemos hoje vai exigir de nós uma força-tarefa absurda para reconstruir essa afirmação a nível internacional, né? Porque é um desastre. Vamos lá? O que mais, Aninha? Peço para que perguntem ao vivo, né? A quem tiver mais perguntas. E eu vou fazer uma provocação. Seria Rino Leve um paulistano carioca? Ai, ai. Bom, a aproximação dele com o Burle Marx, né? Todo o trabalho incrível que eles tinham junto, a parceria, né? Acho que não, Ana, não pegaria por aí. Eu acho que ele tinha uma compreensão dessa ideia do trópicos, que talvez outros arquitetos em São Paulo não tiveram tão forte, mas nós tivemos uma linha em São Paulo que tem uma poética tão forte quanto, que eu não citei, que é menos integrativa no campo das artes, mas que é muito forte, né, que é toda a linha do brutalismo, né? E que tem uma produção incrível, Então, nós temos a obra do Artigas, que também não citei, né, mas tem um trabalho incrível. Nós temos a obra inúmeros arquitetos paulistas, né, que são importantes. Mas eu acho que não entraria por aí. Mas só para dizer... Quem tem sou eu, né, Aninha? Acabei quem sou eu, né? Eu acho que existe o sou catarinense mais carioca aqui. Cataroca. Então, eu abro para mais perguntas. Eu estou muito influenciada pelo livro... como é o nome, Cláudio, do livro lá sobre o Rio de Janeiro, do Rui Castro? A Metrópole à Beira-Mar. Metrópole à Beira-Mar. Você vai ganhar de presente de Natal, tá, César? Como amante do Rio. E ele vai falar do papel do Di Cavalcanti para a organização da Semana de Arte Moderna de 22. O Di Cavalcanti sai do Rio de Janeiro, vai para São Paulo, e ele que mobiliza o pessoal, né, os artistas, ele já era, ajuda a criação da Semana de Arte Moderna. Isso eu não sabia, por meio dessa leitura, né, que eu achei muito interessante. Então, pessoal, mais perguntas, vamos aproveitar. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitar. César, antes de tudo, foi incrível essa palestra. Olha, isso aqui é só o que eu anotei agora, depois eu vou rever o vídeo, porque tenho um dever de casa grande aí para fazer. Mas minha pergunta é o seguinte: numa pesquisa recente, eu encontrei os Inquérito Nacional de Arquitetura, que saiu feito pelo Alfredo Brito, o primeiro em 61 e o segundo em 1981. Interessante é que no primeiro inquérito, ele perguntou para mais ou menos 20 arquitetos brasileiros, uma das perguntas é se acreditava na síntese das artes e como se atingiria essa síntese. Eu acho até interessante, porque parece que é como acreditar em bruxas, né? Acreditar em Deus, não sei. Você acredita na síntese das artes?
E essa pergunta ela some no inquérito de 81. Eu achei interessante que a sua explicação mostra um pouco como essa questão ela perde força depois de Brasília, na década de 1970 e 80. Mas eu me pergunto o seguinte, me parece que nas últimas décadas vem retomando força esse interesse pela integração entre arte e arquitetura, e queria saber se você tem essa mesma percepção. Cláudio, é o seguinte, primeiro que nós temos que entender que o grande financiador dessa integração É o Estado. era o Estado. Certo? Então, primeiro ponto, quer dizer, o Estado bancava, quer dizer, não era o mercado. Tá? O mercado, ele financiou parte. Por quê? Porque ele viu que isso, de alguma maneira, era uma vitrine. Na hora que a arquitetura de Estado passou a ter fama internacional, passou a participar das revistas, o mercado se interessou em abrir portas para que os arquitetos pudessem fazer esse exercício. Senão o mercado não teria aberto. Alguns, nós temos que compreender que alguns empresários do Brasil, donos do capital, nesse momento, tinham uma formação intelectual. Não é? Eram pessoas que também estavam envolvidas por um discurso nacionalista, coisa que nós não tivemos depois da ditadura militar. Então, durante os anos, depois dos anos 60, fundamentalmente pós-ditadura militar, né? Durante a ditadura militar, quer dizer, pós-Brasília, depois, nós tivemos fundamentalmente uma perda de uma arquitetura de Estado, que financiava essa integração, né? Financiava artistas, e tivemos uma perda do capital cultural dos empresários. Se tornaram altamente especuladores, né? E não muito preocupados com o discurso de nacionalidade. Então, nós tivemos aí um bom tempo com isso. Além disso, nós tivemos também uma perda de um capital cultural dos nossos empresários. Hoje, você encontrar no Brasil um empresário que seja um ilustrado é a coisa mais difícil, né? Entendeu? É muito difícil. Um empresário realmente que invista em arte, invista numa arquitetura, né? Contamos na ponta dos dedos. Naquela época, não. Né? A gente via que a arquitetura moderna com a arte moderna era um desejo, era um status, vamos dizer assim, para o empresariado que se dizia, de alguma maneira, culto. Né? Então, nós temos essa perda, vamos dizer assim. Né? E, por outro lado, o que eu quero dizer para você é que se existe um renascimento, esse renascimento ele não vem por parte do Estado, mas vem por parte de alguns empresários e alguns arquitetos que realmente têm essa, vamos dizer assim, essa força-tarefa, né? Tem essa compreensão, tá? Então, por isso que aonde aparece, nós temos São Paulo, que é um grande centro, Minas Gerais, nós tivemos um grande centro, o Rio de Janeiro, parte, né? Temos algumas obras, mas Rio de Janeiro está mal, César. Nós estamos, né? Então, assim, contamos na ponta do dedo as obras realmente incríveis, dizer assim, essa obra é incrível, né? Que tem uma integração da arte, né? Então, por exemplo, outro dia eu estava vendo um trabalho do Gustavo Pena, né? Vamos dizer assim, então um trabalho que leva, né? Tem um pessoal de Minas muito bom, que eu gosto muito, o pessoal de São Paulo também, uma juventude com um trabalho muito intenso, né? Que eu gosto muito. Então, mas nós estamos precisando construir, tanto no campo de política, a nível estatal, a nível governamental, um discurso que possa retomar isso, quanto no plano empresarial. Né? Quer dizer, pessoas que possam realmente acreditar que não é a Bíblia só, né? Que faz, que move, né? O mundo, mas também a arte da diversidade, a arte múltipla. Né? É difícil. Temos mais alguma pergunta?
Porque, César, eu vou te convidar, agradecer muito, né? Mas te convidar para ficar na segunda parte da aula, Tá bom. tá? Acho que Pode dá ser? um intervalinho para tomar uma água. É isso que eu queria falar. Vamos Tá. fazer um intervalo de 10 minutos e eu agradeço muitíssimo, porque essa parte aqui vai estar gravada, né? E a sua presença foi fundamental. Acho que você trouxe toda uma discussão, uma pesquisa que você vem fazendo há anos, né? Você também esqueci de colocar no seu currículo, que você fez também uma pós junto com o doutorado de crítico de arte. Então, eu acho que isso é muito importante também no seu currículo, né? Eu Fiz acho o que tem, pós-doutorado aí com vocês, aí no Rio. assim, com a Cessa Guimarães, né? Trabalhando a documentação do Boulay Marx, né? E eu acho que a gente vai dar continuidade a isso num momento mais a seguir, né? Dessa discussão.